O trabalho de mestrado ele ficou intitulado como Superabundância de bambus em paisagens fragmentadas é influenciada pela forma do fragmento, distância de estradas e tipo de matriz. Ele é de minha autoria, Mariane, e do professor Flávio. Esse trabalho buscou entender como que a fragmentação está causando as mudanças nas paisagens naturais e como essas mudanças vão mudar as características dessa paisagem, como, por exemplo, o tamanho dos fragmentos, o tipo e a porcentagem de matriz ao redor deles e a proximidade de estradas e cidades. Além disso, todas essas características a gente está buscando compreender como está afetando a superabundância de bambus aqui na nossa região do estudo. Então a gente sabe que a fragmentação é consequência dos avanços econômicos, tecnológicos e das ações humanas está transformando as áreas naturais contínuas em pequenas manchas. Essas a gente chama de fragmentos. Essas manchas agora elas vão estar inseridas em uma paisagem totalmente diferente daquela original e vão estar inseridos em matrizes, que é aquilo que a gente chama que é a área de não habitat. Então essas matrizes podem ser de pastagens, agricultura, podem estar perto de cidades e de estradas. Então essas matrizes elas vão mudar a dinâmica desses ecossistemas. Então a matriz ela pode oferecer recursos, abrigo, ela pode facilitar a reprodução das espécies e também a gente consegue saber a vulnerabilidade da espécie à fragmentação, ou seja, se ela consegue considerar a matriz como um habitat ou não. As matrizes também influenciam na dispersão, podendo dificultar o movimento de indivíduos, pólen e semente. As consequências delas, elas podem causar nos efeitos de borda, ou seja, elas podem aumentar a incidência de ventos, aumentar a temperatura e a luminosidade. Além disso, elas podem ser consideradas como fonte de propágulos de espécies exóticas. Então, essas espécies elas vão responder de forma positiva aos distúrbios, podendo se tornar invasoras. Então, as variáveis ambientais e o uso histórico da terra, elas podem ser consideradas desencadeadores do processo de invasão. Mas quais parâmetros da paisagem que devem ser considerados nesse processo? Então, a gente tem que os parâmetros da paisagem que vão propiciar a invasão seriam aqueles relacionados com a característica da borda do fragmento, se esse fragmento está próximo de cidades e de estradas, e se ele está inserido em matrizes com alta porcentagem de agricultura. Essas características são consideradas como fonte de propágulos. As características que dificultam a invasão seriam as altas porcentagens de pasto e as altas porcentagens de cobertura vegetal. Essas duas vão atuar como uma zona tampão, dificultando e até impedindo que o ambiente do fragmento seja invadido pelas espécies exóticas. A área da mancha também é muito considerada na literatura, mas já foi encontrado tanto alta riqueza e abundância de espécies invasoras em fragmentos maiores, como naqueles menores. Os maiores porque eles vão ter uma maior variedade de hábitats que podem ser ocupados por essas espécies, e os menores porque eles vão acabar ficando mais empobrecidos, ou seja, vão conter menos espécies, e isso deixa esse ambiente mais vulnerável à invasão. As espécies nativas nesses processos, elas são sempre consideradas prejudicadas? Então, a gente viu que não. A gente tem muitas espécies nativas que são consideradas oportunistas, que respondem de maneira positiva às perturbações ambientais. E isso acaba gerando um descontrole populacional dessas espécies. Esse fenômeno a gente chama de superabundância e é considerado como a dominância de espécies nativas em seu ambiente original, o que pode acabar por afetar negativamente outras espécies nativas mais sensíveis. Esse fenômeno ele é semelhante em impactos à invasão por espécies exóticas, mas ele ainda é um pouco desconhecido. O bambu é uma espécie nativa que ela é considerada por ter um alto potencial de se tornar invasivo quando ele foi introduzido em um ambiente que não é o seu natural, ou de se tornar superabundante em seu ambiente devido a alguma alteração que nele possa estar acontecendo. E ele tem esse alto potencial devido a características de sua história de vida, como, por exemplo, a reprodução vegetativa através de rizomas, a facilidade que ele tem de invadir áreas perturbadas,
a sua grande produção de sementes com curtos períodos de dormência e por ser considerados ótimos competidores de espaço e luz. Esses bambus, quando estão dominantes no ambiente, eles podem causar a baixa riqueza de sementes, por não deixar que ocorra o recrutamento de novas espécies, porque eles não são considerados atrativos para os dispersores, como pássaros, morcegos. Eles também vão causar uma baixa abundância e riqueza de plântulas, já que os bambus podem aumentar o sombreamento do local e diminuir a disponibilidade de nutrientes do solo. Eles também podem diminuir a riqueza e a diversidade de árvores adultas, por competir com elas por espaço e água. E o acúmulo da serrapilheira também dificulta o recrutamento de outras espécies e intercepta a germinação. Então, como as variáveis ambientais elas influenciam as invasões biológicas, será que elas também são consideradas desencadeadores do processo de dominância de espécies de plantas, como por exemplo o bambu? Então, nesse sentido, a gente buscou fazer o estudo, tentando achar um motivo para a superabundância desses bambus na região do estudo, ver como os parâmetros da paisagem podem estar influenciando nessa superabundância e como esses bambus respondem a esses parâmetros da paisagem. As nossas hipóteses seriam que as espécies nativas superabundantes vão responder aos parâmetros da paisagem de forma similar às espécies invasoras, portanto, a superabundância de bambus vai estar relacionada com a pouca cobertura vegetal, a fragmentos mais irregulares, ou seja, aqueles que vão ter, consequentemente, um maior efeito de borda, aqueles que estão mais próximos de cidades e estradas e que possuem uma alta porcentagem de matrizes agrícolas. Então, a gente escreveu o nosso artigo, ele ficou intitulado como Bamboo Overabundance in a Fragmented Landscape is Influenced by Fragment Form, Row Distance and Matrix Type. Ele foi submetido a PLOS ONE, é de minha autoria, da Caroline e do professor Flávio. O nosso objetivo geral foi investigar a influência das características da paisagem sobre a abundância e cobertura, que a gente chama de variáveis, sobre as espécies de bambu em uma paisagem fragmentada. Mais especificamente, a gente buscou responder como se as variáveis são maiores em paisagens com maior proximidade com as cidades e estradas, se as variáveis estão relacionadas com a proporção e os tipos de matrizes agrícolas, e se as variáveis estão ligadas a fragmentos com formato mais irregular ou paisagens com cobertura florestal inferior. A gente, então, para tentar responder essas perguntas, fez o estudo em 15 fragmentos de Mata Atlântica semidecido, no sul do estado de Minas Gerais, aqui na região ao redor da cidade de Alfenas e em outras cidades da região. Essa região é considerada por ter uma paisagem altamente fragmentada, sendo que restaram apenas 9% da vegetação nativa, e esses fragmentos estão inseridos em paisagens com matrizes principalmente de pastagens, café, cana-de-açúcar e milho. A gente estudou duas espécies de bambu, uma espécie de bambu herbáceo, que é a Paradiolira micrantha, e a outra que é um bambu lenhoso. Esse bambu ele só foi identificado a nível de gênero, é o gênero Merostacus. Então, para a gente quantificar as nossas variáveis, que são a densidade de bambu e a cobertura de bambu, a gente fez 15 parcelas, sendo que 15 estavam na borda e 15 no interior. Cada parcela era de forma circular, com 2 metros de raio, sendo que uma parcela da borda com a do interior estavam distantes entre si de 50 metros. Esse conjuntinho de parcela borda interior a gente foi chamado de transecto, e cada transecto estava separado do outro de no mínimo também de 50 metros. A densidade de bambu foi quantificada através da contagem do número de colmos nessas parcelas de 2 metros, e a cobertura foi feita pelo método de Fournier, quando a gente quantificava o quanto que essa cobertura, em porcentagem, o quanto que essa cobertura ocupava dessa parcelinha de 2 metros. Os parâmetros da paisagem foram feitos através do ArcGIS e do Fragstat, e a gente fez um mapeamento da cobertura vegetal e dos usos dos solos
em 3 buffers, um de 600, um de 800 e um de 1000 metros. Esses diferentes buffers foram feitos para a gente verificar a consistência dos nossos resultados entre as escalas. Então, nessas paisagens, a gente dividiu em 2 grupos, um que estava relacionado com a composição da paisagem, que seria a distância dos fragmentos às cidades, rodovias e estradas de terra, a porcentagem de cobertura florestal desse fragmento e a porcentagem de agricultura e de pastagens que tinha nessa paisagem. O outro grupo a gente chamou de configuração da mancha, que estava relacionado com o índice de proximidade do nosso fragmento a outras manchas dentro desse buffer e ao índice de forma, para a gente conseguir saber se o fragmento era mais regular ou irregular. As análises estatísticas para descobrir a diferença entre ápices, ou seja, se tinha diferença entre borda e interior, a gente usou o ANOVA fatorial e a gente gerou modelos lineares generalizados, GLM, para a gente conseguir saber quais variáveis da paisagem eram válidas para as nossas espécies. A gente testou a qualidade do modelo através de ACAIC e para ele ser considerado um modelo válido, o valor do delta IC tinha que ser menor do que 2. Então, a gente conseguiu os resultados, que o bambu herbáceo ele teve uma alta densidade e cobertura em relação ao bambu lenhoso, com uma média de 301 colmos por metro quadrado e uma cobertura de 35% do fragmento. Já o bambu lenhoso, apesar de ter tido uma baixa densidade e uma baixa cobertura, ele foi o único que apresentou diferença entre os hábitats. Sendo que para fazer as análises dele, a gente teve que considerar a borda e o interior. Então, tentando responder as nossas perguntas, se as variáveis são maiores em paisagens com maior proximidade com as cidades e estradas, então para o bambu herbáceo isso não foi válido, ou seja, conforme mais distantes das estradas de terra, a gente tinha uma alta densidade desse bambu, enquanto que também uma maior distância das cidades daria uma alta cobertura dessa espécie. Com relação aos tipos e proporções de matrizes agrícolas, a gente viu que o bambu herbáceo, ele foi relacionado com baixas porcentagens de pasto, e isso ia aumentar a sua cobertura no fragmento, enquanto que altas porcentagens de café dariam altas coberturas nesse fragmento. Já o bambu lenhoso, ele foi relacionado com altas porcentagens de pasto circundando esse ambiente, então quanto mais pasto tinha perto desse fragmento, maior a densidade desse bambu na borda e maior seria a sua cobertura no interior quando esse fragmento estava circundado por altas porcentagens de matrizes de cana. Com relação à forma do fragmento e à cobertura florestal, a gente viu que o bambu herbáceo ele não foi relacionado com a cobertura florestal, então a cobertura florestal não foi considerada um modelo válido, mas já com relação à forma do fragmento, a gente conseguiu ver que em fragmentos regulares a gente tinha uma alta cobertura desse bambu, enquanto que em fragmentos irregulares a gente teve uma alta densidade. Já para o bambu lenhoso, ele também não foi relacionado com a cobertura florestal e também não foi relacionado com a irregularidade da borda. Ou seja, ele foi relacionado com os fragmentos regulares. Então, nesses fragmentos que são mais regulares, ele ia ter uma alta cobertura e densidade no interior e uma alta cobertura na borda. Então, com esses resultados, a gente conseguiu ver que ambas as espécies elas são florestais, com uma maior densidade de cobertura no interior dos fragmentos. Ou seja, essas espécies estão se tornando superabundantes em áreas moderadamente perturbadas pela fragmentação florestal, e essas áreas teriam as características de estar distantes das estradas de cidades, pela forma do fragmento, ou seja, aquelas formas que teriam um menor efeito de borda, e a proximidade a certos tipos de matrizes. Então, com relação à proximidade de estradas e cidades,
foi ao contrário do que esperado para as espécies exóticas invasoras, já que a proximidade de fragmentos florestais às estradas e cidades é um fator que promove a colonização e disseminação de espécies exóticas. Já a densidade de cobertura do bambu herbáceo aumentou em fragmentos mais afastados de cidades e estradas de terra. Ou seja, essa espécie de bambu não depende dessas estradas para sua propagação, ou esses ambientes mais próximos de estradas está influenciando diretamente na sua dispersão, afetando os seus dispersores. Com relação à forma do fragmento, a gente conseguiu ver um padrão onde os fragmentos regulares, ou seja, aqueles que têm um menor efeito de borda, eles mostram uma maior cobertura de bambu, enquanto os fragmentos mais irregulares, ou seja, aqueles que têm um maior efeito de borda, eles vão mostrar uma maior densidade. Isso pode estar relacionado com a estratégia de crescimento dessas espécies. Então, nos fragmentos regulares, eles vão ter, consequentemente, um efeito de borda maior. Esses efeitos de borda podem incluir um aumento na temperatura e na radiação. Então, como esses bambus são espécies de plantas C4, eles vão mostrar uma melhora no crescimento e no seu desenvolvimento nesse tipo de ambiente. Ou seja, eles vão investir na produção de colmos ao invés de folha e expansão de seus ramos. Isso, visivelmente, vai parecer que o bambu ocupa uma porção menor do fragmento, consequentemente tendo uma cobertura menor, porém com uma alta densidade. Com relação aos efeitos da matrizes, a gente viu que o tipo de matriz reforça a preferência das espécies de bambu por áreas moderadamente perturbadas. Ou seja, a cobertura do bambu herbáceo ele diminui em fragmentos com maior porcentagem de pastagem. As pastagens elas podem estar aumentando esse efeito de borda por causa delas terem uma vegetação aberta de gramínea. Além do mais, a cobertura de ambas as espécies aumentaram quando os fragmentos estavam rodeados por matrizes que proporcionam efeitos de borda inferior comparados aos pastos, tais como a cana-de-açúcar e o café. Os níveis intermediários de perturbação vão garantir que pequenas perturbações deixem níveis intermediários de radiação. Esses níveis intermediários vão ser adequados para os processos fisiológicos, a reprodução sexuada e assexuada, tanto como a produção de rametes, flores e frutos. Isso vai favorecer a colonização agressiva das espécies superabundantes de bambu e dificultar a regeneração de outras espécies nativas, causando um desequilíbrio no ambiente. Então, a gente conseguiu concluir com esse estudo que as espécies superabundantes, de certa forma, não respondem igual às espécies invasoras. Ou seja, a superabundância de bambus ela aumenta em hábitats moderadamente perturbados, que estão sendo caracterizados pela transformação dos seus componentes da paisagem por causa da fragmentação florestal, favorecendo esse caráter dominante desses bambus. Então, eles vão estar relacionados com a distância das estradas das cidades, com as formas um pouco mais regulares e cercados por matrizes que proporcionam um efeito de borda menor no fragmento. Esse trabalho foi importante, tanto na parte prática quanto teórica. Na teórica, porque o conhecimento sobre os bambus brasileiros vai ser importante para outros estudos, principalmente para entender o processo de superabundância e como esses parâmetros da paisagem influenciam esse processo. E na parte prática, vai auxiliar os programas de conservação e restauração de paisagens fragmentadas de tentar aumentar a qualidade dos remanescentes florestais. De que forma? Reduzindo os efeitos de borda nesses fragmentos, conseguindo alterar as suas formas de modo a torná-los mais regular. E também melhorar o tipo de matriz e permanecer com aquelas que têm uma vegetação mais de arbustos e de árvores. Isso tudo vai favorecer o recrutamento de outras espécies nativas e controlar a propagação das espécies superabundantes e oportunistas. Obrigada.